Eu queria pedir a atenção, realmente, posicionamento atencioso de todos os vereadores, em especial dos da base do governo, signatários do requerimento 154. Queria pedir a atenção de todos. Ouvi atentamente as falas da vereadora Verônica, do presidente, do vereador Vitor Júnior, falando que a oposição tem que ser respeitosa, tem que tratar com dignidade aqueles vereadores que terça-feira, 48 horas atrás, pensavam: CPI não, CPI não serve, CPI atrapalha a casa, que num passe de mágica, abracadabra, são todos favoráveis à CPI agora. Ouvi de todos eles que a oposição tinha que ser respeitosa, que não podia falar com um tom alto e que estava faltando respeito nos pronunciamentos da oposição. Pois bem, a minha fala vai ser sobre respeito. E eu queria, na atenção de todos os vereadores do governo, na minha opinião, faltou muito respeito e consideração por parte de Vossas Excelências a mim. Segunda-feira, feriado, eu passei o meu dia elaborando um requerimento de CPI. Protocolei na própria segunda-feira, feriado, no sistema. Autorizei a coautoria de 21 vereadores. Por isso eu não vou aceitar o argumento de que eu proibi vereador de assinar a CPI. O vereador vai no sistema pelo seu computador e assina. Agora, é estranho quando a gente consegue alcançar o número mínimo de assinaturas, de repente um monte de gente: não, a CPI é legal, vamos fazer uma CPI. É suspeito isso. É suspeito isso. Terça-feira vinha esse plenário. Eu e o vereador Henrique, que vamos ser sinceros aqui, é um dos vereadores que tem mais respeito no seu trato pessoal com todos os demais. Eu e o vereador Henrique anunciamos aqui a CPI, porque também tinha um requerimento dele nesse sentido. Fomos execrados nesse plenário. Vereadora Verônica me chamou de oportunista. Falou que eu estava querendo fazer política em cima da CPI. Me valeram de um movimento que vai às ruas pedir investigação das empresas jovens. Tão estranho essa coisa que o vereador resolveu ouvir o clamor das ruas. Tão estranho isso. Tão pouco comum nessa casa. E 48 horas depois, de repente, quando a gente atinge a 7ª assinatura, é uma comoção para que uma dessas assinaturas seja retirada e cria uma nova CPI. Pior, sem consultar a gente, sem falar comigo, que apresentei um requerimento, falando: olha, vereador Congresso, estamos pensando em fazer outra CPI. Então isso é falta de respeito, isso é falta de consideração, e isso é falta de sensibilidade política com os outros pares. Então a oposição aqui é legítima para fazer as críticas dela. E essa CPI, do requerimento feito por mim, assinado por 7 vereadores, não é uma CPI de oposição. Vereador Leonardo Jordano, que quando está na defesa do governo, é o mais atuante nessa casa, é o que mais defende, o que melhor defende as políticas do governo, assinou com a gente a nossa CPI. Tânia, uma vereadora guerreira, brilhante, ex-deputada, tem uma história de vida nessa cidade, assinou essa CPI. Para agora vocês virem dizer e falar que a oposição não quer fazer CPI, quer ser o pai da criança, que essa não é uma discussão sobre a validade ou não, mas de quem é o dono da CPI. CPI não tem que ter dono, nem do lado de cá nem do lado de lá. CPI tem que investigar, tem que apurar, tem que trazer resultados concretos. E me causa espanto aqueles que achavam que uma CPI não traria resultado concreto na terça-feira, agora saem daqui clamando por uma CPI. Isso é um absurdo. Vereadores de maneira jocosa na terça-feira, rindo, brincando, como a gente falava aqui sobre a importância da CPI do transporte coletivo. E quando a gente consegue as 7 assinaturas, a opinião do governo fica como da água para o vinho. Isso é desrespeito.
e mais do que desrespeito comigo, é desrespeito com quem ocupa essas galerias e desrespeito com a população de Niterói, porque não foi nada transparente o processo nessa casa. Se não era falado durante a discussão do orçamento que o requerimento foi protocolado, sequer estaríamos tendo essa discussão, porque o requerimento 154 seria enviado no goela abaixo dos vereadores da população de Niterói. Por isso é muito irritante. Eu estou decepcionado hoje como vereador de Niterói, com toda sinceridade. Porque a política a gente ganha e perde. E eu estou muito acostumado a perder nessa casa. Perdi quase todas esse ano. Mas quando a gente ganha, a gente tem que querer ganhar com argumentos válidos, lícitos e éticos. E o que foi feito aqui hoje não foi nem um pouco, nem de longe ético, transparente e correto com a população e com os vereadores de governo e oposição que tinham assinado o requerimento anterior. Eu tenho enorme respeito por todos os meus pares, em especial por Vossa Excelência, presidente. Vereador, você sabe que eu chamei por você, por nós, as inteligências falam de voluntário, sabe, eu sou amigo do seu pai, eu gosto de você, você é amigo. Vossa Excelência é amigo. A discussão é essa. Primeiro deixar bem claro que essa questão, só para poder se falar, é o seguinte, já vou passar o seguinte, não participo dessa discussão do CPI, meu posicionamento é, na verdade, em função da comissão. Então, na verdade, eu estou a favor de criar uma comissão especial com as duas comissões. Sempre falei, o que eu vou ficar aqui com o papel, meu papel do presidente, é definir aqui pelo que for dentro dos padrões legais e acabou de fim de papo. Eu não, minha discussão não é a questão não é legalista. Não estou questionando a legalidade do requerimento A ou B, qual vale e qual não vale. Estou questionando uma questão moral. Para mim, faltou. E voltando, tenho enorme respeito a todos os vereadores dessa casa, todos. De oposição, de governo. A Vossa Excelência é muito grande também. Tenho uma relação de amizade com Vossa Excelência. Votei em Vossa Excelência para presidente. Mas acho que nem de longe o que Vossas Excelências fizeram, e aí todos os vereadores signatários desse segundo pedido de CPI, por trás, sem a gente saber, eu que fui na sala da presidência conversar com vocês, para ficar sabendo disso. Então, o que foi feito, na minha opinião, foi uma deslealdade com os vereadores que assinaram a CPI, em especial comigo, que prezo sempre pela boa relação com todos os vereadores. Eu fiquei chateado, decepcionado. Acho que a gente podia ter chegado sim numa relação consensual, chegar num momento, vocês assinando requerimentos, a gente faz o nosso requerimento, a gente faria uma composição boa para a cidade, que fosse apurar, com o governo representado. Essa não é a discussão. Mas a forma como foi feita, a falta de transparência, a falta de consideração com os colegas e com a população, sinceramente, deixa uma mágoa muito grande de todos nós. E eu espero que a gente chegue a uma adesão consensual, que a gente pode chegar. Queria sugerir a Vossa Excelência que o segundo requerimento fosse retirado pelos vereadores autores, que pudessem assinar o primeiro requerimento e que a gente pudesse partir para uma composição que represente o quadro partidário dessa casa. Eu acho que essa é a solução. Agora, esse segundo pedido de CPI, goela abaixo, a gente não vai aceitar, porque foi desrespeitoso com os vereadores de oposição, desrespeitoso com o Tânia, desrespeitoso com o Leonardo. Não é a forma que a gente espera da conduta de todos os nossos colegas vereadores aqui. A gente sempre buscou ter uma relação muito transparente e muito aberta. Esse é o meu encaminhamento. CPI sim, mas CPI para que os que estejam lá sejam os que querem investigar. E quem queria investigar? Quem quer investigar? Quem terça-feira falou, eu quero CPI. E a gente pode chegar a uma composição muito razoável. Então o encaminhamento é esse. Eu queria fazer um apelo ao vereador Pedro da Firma, presidente da Comissão do Urbanismo, que eu também tenho enorme consideração, que em respeito a mim, aos demais vereadores e à população, e aqui não tem só gente de partido não, tem muita gente que está acontecendo pela internet e veio para cá, em respeito a gente, a população e aos demais vereadores, deve ser retirado o segundo pedido de CPI, todos os vereadores, se esse for o desejo de investigar, assinem o primeiro pedido
diz da qual eu sou o autor, e a gente possa ter uma CPI para dar a devida satisfação dessa casa. Mas o argumento de que essa discussão é para ver quem é o pai da CPI, eu não vou aceitar. Porque a gente não está discutindo isso aqui, e CPI não tem pai. CPI tem que ter filho. E o filho é uma